Olá pessoal, vamos aqui dar sequência aos nossos estudos, a segunda aula, Segunda aula de inglês, apostila número 2. Hoje a gente tem dois assuntos que não é tão complicado, Que é a active voice e também a passive voice. Temos esses dois assuntos que nada mais é que a voz ativa e a voz passiva. Vamos iniciar nossos estudos com a active voice. Active voice é a voz ativa. Então, essa voz ativa é a que a gente usa no nosso dia a dia. Ela é uma linguagem, ela é uma fala mais direta, mais clara, e por isso a gente usa ela mais no dia a dia. Quando a gente vê ela, você vai perceber que usa ela é a mais usual no nosso dia a dia. Olha aqui, é o modo mais utilizado ao falarmos uma sentença por ser mais clara e direta. Pode-se dizer que na voz ativa, um sujeito realiza uma ação, por isso o destaque é dado para o sujeito. Gente, na voz ativa, sempre o destaque da frase, quando ela estiver na voz ativa, é o sujeito. Então, toda a frase vai se destacar, vai dar ênfase ao quem pratica a ação, ao indivíduo que pratica a ação. E sabemos que quem pratica uma ação é chamado de sujeito, porque o sujeito, lá na língua portuguesa, você já aprendeu que é aquele que pratica a ação. Então, toda vez que tiver ali dando destaque quem pratica a ação, você pode estar diante de uma frase na active voice. Observa aqui, ó. Uma frase na active voice, ou seja, na voz ativa, é composta por sujeito, mais um verbo auxiliar, mais um verbo principal e mais um objeto. Toda vez vai vir assim? Não. Pode ser que venha sujeito, verbo principal e objeto sem o verbo auxiliar. Mas na maioria das frases vai vir assim: sujeito, verbo auxiliar, verbo principal e objeto. Como no exemplo aqui abaixo. Observe esse exemplo onde diz o seguinte: Pedro is washing the clothes. Ou seja, traduzindo, Pedro está lavando as roupas. E aí eu deixo uma dica para vocês que sempre que for para identificar se essa frase ela está na passive voice ou na active voice, eu sempre peço para vocês traduzirem essa frase e analisar ela em português. Porque se você analisa ela em português, você vai vai ser um modo mais fácil de você identificar quem é o sujeito da oração, quem é o verbo auxiliar, quem é o verbo principal e quem é o objeto do sujeito. Vai ser mais simples do que você pegar uma frase como essa e identificar quem é o sujeito, quem é o verbo auxiliar, quem é o verbo principal e quem era o objeto. É mais difícil do que eu pegar essa frase aqui, ó. Pedro está lavando as roupas. Aí eu me pergunto, faço aquela mesma análise que a gente faz na língua portuguesa. Quem está lavando as roupas? Quem está praticando a ação de lavar as roupas? Quem está praticando a ação de lavar as roupas é Pedro. Então eu tenho como Pedro sendo o sujeito. Como a ordem é essa, ó, sujeito, verbo auxiliar, verbo principal e objeto, então eu tenho Pedro, o está é um verbo auxiliar, o lavando é um verbo principal e as roupas é o objeto da frase, o objeto do sujeito. Então eu tenho que Pedro é o sujeito, está verbo auxiliar, lavando verbo principal e as roupas objeto. Matei a charada, eu já sei que essa frase está na voz ativa. Já sei que essa frase está na voz ativa porque ela segue essa ordem aqui de sujeito, verbo auxiliar, verbo principal e objeto. Então, quando eu venho para o inglês, eu já sei então quem é quem, porque eu consegui analisar no português. Então, já sei que Pedro é quem pratica a ação e sempre quem pratica a ação é o sujeito. Então, Pedro é o sujeito da frase. Eu tenho o yes. O yes é do verbo to be. Então, eu tenho que ele é o verbo auxiliar e equivale a estar. Eu tenho também o washing, que é o verbo principal.
e tenho o objeto que é o the clothes, que é as roupas, ou seja, que é o objeto da frase. Por isso que sempre quando eu traduzo a frase e analiso ela em português, eu já mato a charada dela no inglês. Então sempre traduzam a frase para depois analisar. Como a frase está na active voice, queremos dar ênfase na ação de Pedro, ou seja, o destaque da frase sempre é o sujeito. Então, como o sujeito é Pedro, o destaque da frase é Pedro. Ao lavar as roupas, tornando-o como agente principal da frase. Sujeito, agente principal da voz ativa, é quem leva o destaque dentro da voz ativa, é o sujeito. Então, a frase na voz ativa, ela sempre vai estar dessa forma aí. Como eu falei, nem sempre vem o verbo auxiliar. Você pode observar essa frase aqui, que ela não traz o verbo auxiliar. Deixa eu colocar ela na tela aqui, que ela não traz o verbo auxiliar. Aqui. Olha só. Deixa eu focar aqui. Ela não traz o verbo auxiliar. Observe só. É the boy bought a book. Ou seja, traduzindo essa frase, vai ficar exatamente como o menino comprou um livro. E quando eu falo o menino comprou o livro, quem comprou o livro? O menino. O menino está executando a ação de comprar o livro. Então já sei quem é o sujeito da frase, que é boy, que é menino, que é o sujeito da frase. Eu tenho aqui comprou em português, então aqui o verbo bought vai ser quem? Vai ser o verbo principal. E a book, né, vai ser o objeto da frase. Então não tem verbo auxiliar nessa frase. Por isso que eu falei que algumas orações que vêm na active voice não traz verbo auxiliar, algumas, mas a maioria traz sujeito, verbo auxiliar, verbo principal, mais objeto. Passando agora para passive voice, já muda completamente e é talvez que uma forma mais gramaticalmente correta. Então esse tipo de frase escrita dessa forma, pouco se falamos na nossa língua usual no dia a dia no português, porque são frases mais gramaticalmente corretas, mais frases mais consideradas mais formal e muito comum na escrita, mas não na fala. Olha aqui, já na voz passiva, na voz ativa a gente dá ênfase a quem? Na voz ativa a gente dá ênfase ao sujeito. Na voz passiva, não. Na voz passiva, queremos dar ênfase para o objeto que está sofrendo a ação e não para o sujeito. A gente dá ênfase na active voice para quem pratica a ação. Na voz passiva, não. A gente vai dar atenção, ênfase para quem? Para quem sofre a ação. Então, na voz ativa, para quem pratica a ação, e na voz passiva, para quem sofre a ação. Não costumamos muito utilizar a voz passiva na linguagem cotidiana, já que ela é considerada mais formal, mas ela é comum na escrita. Usando a mesma frase anterior, vamos seguir aqui como ficou aqui, ó. Então eu tenho the clothes were being washed by Pedro. Ou seja, as roupas estão sendo lavadas por Pedro. Já mudou completamente a frase. Analisando ela sempre no português, como eu falei, olha só. As roupas estão sendo lavadas por Pedro. Quem está sendo lavadas por Pedro? As roupas. Observe que na frase anterior, deixa eu ver se eu consigo colocar as duas na tela. As duas frases na tela, deixa eu ver se eu consigo. Não vai dar, porque está muito grande. Vamos supor aqui, deixa eu ver se dá para diminuir um pouco. Deixa eu ver se dá para... Tá aqui, deu para diminuir um pouco, acho que dá para ver, normal.
Então, Pedro está lavando aqui na primeira frase, Pedro está lavando as roupas na voz ativa. E quando eu falo as roupas estão sendo lavadas por Pedro, está na voz passiva. Note que aqui eu dei ênfase a Pedro, que é o sujeito, ao sujeito que pratica a ação. Aqui eu estou dando ênfase a quem sofre a ação, no caso as roupas. E aí o que acontece? As roupas que era objeto vira sujeito e quem era sujeito vai virar objeto. Então faz essa troca aí, que é onde fica as roupas estão sendo lavadas por Pedro. Continua o verbo estar como sendo o verbo auxiliar e entra aqui o verbo, continua o verbo sendo lavadas, lavado o verbo lavar, por Pedro, que agora não é mais o sujeito, ele é a ação. Ele é o objeto, porque agora ele está... A gente vai dar ênfase na voz passiva a quem sofre a ação. E quem sofre a ação é as roupas. Então ocorre essa troca. Quem é sujeito vai virar objeto e quem era objeto vai virar sujeito. Essa é a voz passiva. Olha só aqui. Tem o seguinte ainda. Crescer aqui de novo. Para a voz passiva em inglês, o objeto da voz ativa passa a ser o sujeito da voz passiva. E o sujeito da voz ativa passa a ser o agente da voz passiva. Como a frase está na voz passiva, dessa vez queremos dar ênfase na ação de as roupas estar sendo lavadas. Tudo que eu falei é simplificado nesse parágrafo. Também usamos a passive voice quando não sabemos quem é o sujeito. Observa aqui, essas duas construções aqui, essas duas orações, eu não sei quem é os sujeitos dela. Eu não sei quem é o sujeito. E uma está na voz ativa e uma na voz passiva. A primeira é o seguinte: Someone stole my smartphone. Então, o smartphone aqui tem alguém roubou meu celular. Alguém roubou meu celular. Está aqui, então, na voz ativa. Quem roubou meu celular? Alguém. Não tem um sujeito, é um sujeito indeterminado. Mas observe que segue aqui como se fosse o sujeito, apesar de não ter o sujeito. Verbo um verbo principal e meu celular sendo objeto. Quem segue essa ordem sempre é a active voice, que é a voz ativa. Sempre quem segue essa ordem é a voz ativa. No outro exemplo, aliás, é a mesma frase, só que agora ela está escrita de forma diferente. Tem o quê? My smartphone was stolen, que é meu celular foi roubado. Ou seja, aqui eu tenho essa frase na passive voice, que é o meu celular foi roubado. Observe que aqui quem era? Aqui era o objeto. Passou a ocupar aqui a posição de sujeito. Foi roubado, vira então o objeto. Quem é a ação aqui sendo praticada. Meu celular aqui, apesar de estar nessa posição, meu celular aqui é objeto, né? Aqui essa frase não tem sujeito. Quando ela vem para cá, meu celular foi roubado. Quem que foi roubado? Eu pergunto ao verbo. Quem foi roubado? Meu celular. Então já sei aqui então que meu celular sofre a ação de ser roubado. Entenderam? E tem aqui essa frase sem sujeito na active voice. E aqui, gente, eu trouxe esse tópico aqui para vocês, como mudar uma frase em inglês da voz ativa para a voz passiva, mas eu não quero que vocês foquem nisso. Eu botei, então, para vocês já ir familiarizando de como fazer essa mudança da voz ativa para a voz passiva. Mas não, isso será para estudos posteriores. Não servirá agora, inclusive nem questões de como passar da voz ativa para a voz passiva, eu não coloquei. Se eu não estiver enganado, eu não coloquei. Deixa eu ver aqui as duas questões.
Não, a primeira é a forma correta da voz passiva para a frase seu corpo precisa de energia para funcionar manualmente e mantê-lo vivo então não é de transformar. E a voz passiva é usada em Orkut, foi lançado discretamente em 22 de janeiro de 2004, em contrafase que também está na voz passiva. Então, essa mudança aqui de voz ativa para voz passiva, não foque muito nisso. Eu botei mais para ilustrar, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. A principal dúvida que surge entre as vozes verbais em inglês é em relação à estrutura da frase quando mudamos da voz ativa para a voz passiva. Para isso, primeiramente, precisamos localizar o objeto na voz ativa, já que ela passará a ser o sujeito na voz passiva. Então, quando eu quero passar aqui da voz ativa para a voz passiva, primeiramente eu vou identificar quem é o sujeito. Quem é o objeto. Como eu já falei para vocês, traduzam a frase e descubram quem é o objeto dessa frase. A gente vai usar as mesmas frases. Então eu tenho como aqui a mesma frase, que é até Pedro está lavando as roupas, né? Pedro está lavando as roupas. Eu tenho aqui o te trouxe como sendo o quê? Como sendo o objeto. Te trouxe é o objeto, que é as roupas, o objeto. Já identifiquei o objeto? Depois vou para o segundo passo. Depois é preciso reconhecer em qual forma verbal encontra-se o verbo principal, no caso, o verbo to be. Gente, a forma verbal do verbo. Então, eu vou separar dois artigos, inclusive já separei dois artigos que vai trazer as formas verbais. Todas elas explicadinhas. Os dois artigos, eu vou colocar o link delas no grupo dos dois artigos que trazem a forma verbal dos verbos em inglês. Então, como aqui o segundo passo é eu reconhecer em qual forma verbal encontra-se o verbo principal, no caso o verbo to be, eu tenho então aqui o yes, e eu já sei que ele aqui, o verbo to be, está no simple present, ou seja, no presente simples. Depois que eu identifico a forma verbal, eu vou fazer o quê? Conhecer e colocar a forma de particípio passado do verbo principal para formar a voz passiva. O que acontece? Eu vou ter que saber agora sobre o particípio passado. Por isso que é bom ler os artigos que eu vou colocar. O particípio passado. Porque eu vou colocar o verbo principal no particípio passado, para assim formar a voz passiva. Aqui então tem a mesma frase, já sei quem é o verbo principal, né? E essa frase está no present continuous, que é a ação contínua. Quando eu mudo para cá, vai ficar dessa forma aqui, né? Vai ficar então dessa forma, que aí já vai se encontrar essa frase na voz passiva. Na voz passiva, o autor da ação só é mencionado se for necessário. Ah, pronto. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, nessa parte, é nesses dois últimos parágrafos aqui. Se a gente voltar ao exemplo da voz ativa, cadê aqui? Da voz passiva, perdão, eu tenho o quê? O by antes de Pedro. Observe que eu tenho aqui no inglês o by antes de Pedro. Então, por que esse by aparece na voz passiva? Está aqui nesses dois últimos parágrafos a explicação disso. Olha só. Aqui, ó. Na voz passiva, o autor da ação só é mencionado se for necessário. Então, tá lá o autor da ação na voz ativa. Quando eu passo para a voz passiva, eu só vou mencionar esse autor se for necessário. No caso do exemplo que a gente fez, que envolve o Pedro, é necessário que ele seja mencionado, que o Pedro seja mencionado.
Quando for necessário eu mencionar quem praticou a ação, aí eu vou ter que usar o by. Por isso que o by aparece lá na forma, na voz passiva, ele aparece aqui, ó, by Pedro, né? Porque o by, ele equivale a por. Não fazia sentido eu colocar aqui, ó, as roupas estão sendo lavadas, Pedro. Não fazia sentido eu colocar o Pedro sem o by. Por isso que é o por, entre o por. Então, aqui, by Pedro seria por Pedro. Aí ficaria com sentido, as roupas estão sendo lavadas por Pedro. Então, sempre que eu for mencionar aquele que pratica a ação na voz ativa, no caso é Pedro, e quando eu passo essa frase para a voz ativa, para a voz passiva, e eu preciso mencionar o Pedro no final, eu vou ter que usar o by Pedro. Continuando aqui, lá no final tem Pedro, tá aqui, Pedro. Eu trouxe aqui a voz, essa primeira frase que está na voz ativa, que é Pedro is washing the clothes, que é o Pedro está lavando as roupas. Como quando eu passo para a voz passiva, eu preciso mencionar o Pedro, aí eu vou usar o by aqui, que vai ficar então Pedro, que vai ficar as roupas, cadê? Onde é que tá aqui? Perdi agora. Tá aqui. As roupas estão sendo lavadas por Pedro. Então, por Pedro é necessário, então eu vou colocar aqui by. Porque se eu não menciono Pedro, não precisaria eu colocar o by. Mas é necessário eu mencionar o Pedro, porque se eu só colocar as roupas estão sendo lavadas, vai ficar uma frase incompleta. Se eu colocar as roupas estão sendo lavadas Pedro, não vai ficar com sentido. Então, as roupas estão sendo lavadas por Pedro. Então, as roupas estão sendo lavadas, by aqui, é necessário usar o by. Resumindo então, o que a gente estudou nessa voz passiva e ativa, é o que eu tenho a chamar a atenção aqui, é que na active voice eu tenho o quê? Uma ordem, que é sujeito, verbo auxiliar, verbo principal e objeto. Há frases que não vai vir com verbo auxiliar. Então, o que acontece? Mas ela continua sendo na voz ativa, porque o sujeito pratica a ação. Então, essa frase aqui, para mim identificar uma voz ativa, a voz ativa, é importante sempre eu traduzir e identificar quem é o sujeito. É o ponto principal. Então, a voz ativa ela sempre vai vir com essa ordem, com exceção que algumas podem não trazer o verbo auxiliar. E a passive voice, o que ela traz é o seguinte, ela traz que muda completamente a frase, porque quanto a voz ativa ela dá ênfase a quem pratica a ação, na voz passiva ela vai dar ênfase a quem sofre a ação. Então, se eu falo Pedro está lavando as roupas, quem está praticando a ação é Pedro. Agora, quando eu coloco as roupas estão sendo lavadas por Pedro, aí não é mais o Pedro, eu não estou dando mais ênfase ao Pedro, a quem pratica a ação, e sim a quem sofre a ação, que é as roupas. As roupas elas estão sofrendo a ação de ser lavadas por Pedro. Então, a voz passiva, para matar a charada é só isso. A voz passiva, ela dá ênfase a quem... Vamos começar por ordem. A voz ativa, ela dá ênfase a quem pratica a ação, e a voz passiva, ela dá ênfase a quem sofre a ação.
E aí, como mudar uma frase do inglês para a voz no inglês para a voz ativa para a voz passiva, foi dado um respaldo inteiro para posteriormente a gente se aprofundar em um assunto. Não sei se aqui no 9º ano ou no ensino médio. Encerramos aqui então nossa aula. Bons estudos.